Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma questão que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Quero compartilhar com você uma história antiga, mas incrivelmente relevante, que pode nos ajudar a encontrar respostas e talvez até um pouco de conforto. Vamos mergulhar na saga de Jó. Imagine, por um momento, uma vida de completa abundância. Jó, um homem íntegro e justo, vivia cercado de prosperidade e felicidade. Ele tinha uma família amorosa, inúmeras posses e era respeitado por todos ao seu redor. Jó não era apenas rico em bens materiais, ele também era um homem de profunda fé. Sua devoção a Deus era inabalável e, em troca, ele era abençoado de muitas maneiras. Parece a vida ideal, não é? Mas a história de Jó está longe de ser apenas um conto de riquezas e bênçãos. É uma jornada intensa e emocionante que desafia nossas crenças mais profundas. Prepare-se para descobrir os mistérios de Jó, um homem que enfrentou o inimaginável e ainda assim permaneceu firme em sua fé. Vamos explorar juntos essa história de perda, perseverança e a busca por respostas em meio ao sofrimento. Então, em meio a toda essa abundância e felicidade, algo inesperado e terrível começou a se desenrolar na vida de Jó. No alto dos céus, uma conversa entre Deus e Satanás mudaria o curso de sua vida para sempre. Satanás, o acusador, desafiou Deus, alegando que Jó só era fiel por causa de todas as bênçãos e prosperidade que ele havia recebido. Se essas coisas fossem tiradas, Satanás afirmou, Jó certamente amaldiçoaria Deus. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás testasse a fé dele. Foi então que uma série de tragédias descomunais atingiram Jó, como uma tempestade violenta que varre tudo em seu caminho. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu suas riquezas, seus servos e o mais devastador de tudo, seus filhos. Imagine a dor esmagadora de um pai ao perder todos os seus filhos de uma só vez. Jó se viu no meio de um deserto de desolação e sofrimento, uma escuridão que parecia impenetrável. Apesar de tudo, Jó manteve sua integridade. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto, se prostrou e incrivelmente adorou a Deus. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras, em meio a tamanha desgraça, revelaram uma fé que não se baseava apenas em bens ou felicidade, mas em uma confiança profunda no caráter de Deus. Mas a provação de Jó estava longe de terminar. Satanás, não satisfeito, voltou a desafiar Deus, afirmando que se a saúde de Jó fosse atingida, ele certamente amaldiçoaria Deus. Deus, conhecendo a força e a fé de Jó, permitiu que Satanás o tocasse fisicamente, mas poupasse sua vida. Foi então que Jó foi acometido por feridas terríveis e dolorosas, cobrindo seu corpo dos pés à cabeça. Imagine a agonia de uma dor incessante, um sofrimento físico que se somava ao emocional. Jó, sentado em um monte de cinzas, raspava suas feridas com um caco de cerâmica. Ele estava irreconhecível, um homem que antes era símbolo de prosperidade e agora estava reduzido a um estado lastimável. Sua esposa, vendo todo o sofrimento, chegou a dizer, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo na profundidade de sua dor, respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Apesar de tudo, Jó não pecou em suas palavras. No entanto, a chegada de seus 3 amigos trouxe um novo tipo de provação. Eles vieram inicialmente para consolá-lo, mas ao verem sua condição, ficaram em silêncio por 7 dias. Tamanha era a sua aflição. Quando finalmente começaram a falar, suas palavras trouxeram mais tormento do que conforto. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, romperam o silêncio com tentativas de explicação para o sofrimento dele. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que Jó deveria ter pecado gravemente para merecer tal castigo. Ele argumentou que Deus não pune os inocentes, insinuando que a calamidade era uma consequência direta de algum erro cometido por Jó. Jó, perplexo e ferido pelas palavras de seu amigo, reafirmou sua inocência. Ele sabia, em seu coração, que não havia cometido nenhum pecado que justificasse tamanha desgraça. Sentiu-se traído, pois esperava consolo e compreensão, mas encontrou apenas acusações. Bildade e Zofar seguiram a mesma linha de pensamento, cada um apresentando argumentos que, em vez de aliviar a dor de Jó, aumentavam seu sofrimento emocional. Eles insistiam que Jó deveria se arrepender e buscar o perdão de Deus, certos de que isso traria alívio e restauração. A cada discurso, Jó se via mais isolado e incompreendido. Ele clamou a Deus, questionando a razão de seu sofrimento, desejando respostas que seus amigos não podiam lhe dar. Em meio ao desespero, Jó proferiu palavras de angústia.
maldizendo o dia de seu nascimento e questionando por que a luz da vida havia sido dada a alguém destinado à miséria. Entretanto, mesmo diante de tanta dor e confusão, a fé de Jó permaneceu. Ele ainda acreditava na justiça e bondade de Deus, mesmo que não conseguisse entender o propósito por trás de suas provações. E então, Eliú, o mais jovem entre os amigos, resolveu falar. Ele havia escutado pacientemente as acusações dos outros e os protestos de Jó. Com uma nova perspectiva, Eliú trouxe uma visão diferente. Ele sugeriu que o sofrimento de Jó não era necessariamente uma punição por pecados, mas um meio de disciplina e instrução divina. Eliú falou com paixão, explicando que Deus pode permitir que os justos sofram para ensiná-los e purificá-los, para levá-los a um entendimento mais profundo da vida e da fé. Ele destacou que o sofrimento pode ter um propósito redentor, que pode nos aproximar mais de Deus e fortalecer nosso caráter. Jó, absorvendo as palavras de Eliú, começou a refletir mais profundamente sobre sua própria situação. Apesar da dor intensa e da aparente ausência de respostas, ele começou a perceber que seu sofrimento poderia ter um significado maior. Eliú também enfatizou a grandeza e a justiça de Deus, lembrando a Jó que os caminhos divinos são muitas vezes incompreensíveis para os mortais. Ele instigou Jó a reconhecer a sabedoria e soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis de entender. Essa nova perspectiva trouxe um pouco de alívio ao coração atormentado de Jó. Ele não encontrou todas as respostas que buscava, mas começou a ver que seu sofrimento não era um castigo sem propósito, mas uma parte de algo maior que Deus estava realizando em sua vida. Então, Deus finalmente respondeu a Jó, mas não da forma que ele esperava. Deus falou a Jó a partir de um redemoinho, lançando perguntas sobre a criação e a ordem do universo. "Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra?", perguntou Deus, lembrando a Jó da vastidão e complexidade de sua obra. Deus continuou a descrever a majestade e o poder de sua criação, desde os mares até os céus, desde as criaturas mais ferozes até os fenômenos naturais. Cada pergunta de Deus reforçava a distância entre a compreensão humana e a divina sabedoria. Jó, confrontado pela imensidão do poder e da sabedoria de Deus, percebeu a limitação de seu próprio entendimento. Ele se viu pequeno diante da vastidão do plano divino e percebeu que não tinha a capacidade de julgar ou compreender completamente os caminhos de Deus. Em um ato de profunda humildade, Jó respondeu a Deus, reconhecendo a sua pequenez e a grandeza do Criador. Ele admitiu que falou de coisas que não entendia, maravilhas que estavam além de seu conhecimento. Este momento marcou um ponto de virada na jornada de Jó. Uma aceitação de que a confiança em Deus era necessária, mesmo sem entender todos os detalhes de seus planos. Reconhecendo sua própria limitação e a infinita sabedoria de Deus, Jó se humilhou diante do Senhor. Ele disse: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza." Com estas palavras, Jó mostrou um coração quebrantado e arrependido, aceitando a soberania e os mistérios do plano divino. Deus então repreendeu os amigos de Jó por não terem falado corretamente sobre ele, como Jó havia feito. Eles tinham interpretado mal a situação, acreditando que o sofrimento de Jó era um castigo por pecados ocultos. Deus instruiu os amigos de Jó a oferecerem sacrifícios e pediu a Jó que orasse por eles, mostrando assim a importância do perdão e da intercessão. Jó, fiel a Deus, orou por seus amigos, e Deus aceitou a oração de Jó. Este ato de intercessão demonstrou a grandeza de Jó, não apenas em suportar seu próprio sofrimento, mas também em buscar a reconciliação e o bem-estar daqueles que o criticaram injustamente. E então, uma virada milagrosa aconteceu. Deus restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que ele possuía antes. Jó recebeu bênçãos extraordinárias, novos rebanhos, nova riqueza, e novamente teve filhos e filhas. Esta restauração não foi apenas material, mas também uma restauração de honra e esperança, mostrando que Deus é capaz de transformar o sofrimento em uma nova fase de bênçãos e alegria. Jó, agora abençoado de maneira abundante, viveu uma vida renovada. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, recebendo uma herança do pai. Jó viveu muitos anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Sua vida se tornou um testemunho vivo da fidelidade e justiça de Deus, mesmo após tamanha adversidade. Cada dia que passava, Jó não apenas recuperava suas posses e status, mas também experimentava uma profundidade de relacionamento com Deus que transcendeu qualquer riqueza material. A verdadeira riqueza está em conhecer a Deus intimamente e confiar em seu propósito, mesmo quando os caminhos são sômbrios e incompreensíveis.
As dores do passado se transformaram em um alicerce de fé e sabedoria, impactando todos ao seu redor. Jó foi um exemplo para sua comunidade, não apenas por sua prosperidade restaurada, mas pela humildade e gratidão que ele demonstrava diariamente. Ele compartilhou suas experiências e o que havia aprendido sobre a natureza de Deus, inspirando outros a confiar em Deus em tempos de dificuldade. Suas palavras e seu testemunho se tornaram fonte de encorajamento e esperança para muitos que enfrentavam suas próprias provações. E assim, Jó viveu uma vida longa e plena, falecendo em idade avançada, satisfeito com os dias que lhe foram concedidos. Sua história é um poderoso lembrete de que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade e a justiça de Deus prevalecem, transformando o sofrimento em bênçãos e provações em testemunhos de fé. Na sua velhice, Jó não apenas contemplava suas riquezas restauradas e sua família florescendo ao seu redor, mas também apreciava o profundo entendimento espiritual que havia ganhado. Cada cicatriz do passado agora servia como um emblema da soberania de Deus e do seu plano perfeito, mesmo quando não compreendia. As gerações que se seguiram ouviram a história de Jó, não apenas como uma antiga narrativa, mas como uma lição viva e relevante. Seu exemplo de fé inabalável em meio ao sofrimento ecoava nos corações de todos que buscavam entender os mistérios da vida e da providência divina. Jó havia mostrado que a confiança em Deus não é fundamentada apenas nas bênçãos recebidas, mas na certeza de que Deus é justo e amoroso, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, até o último suspiro, Jó permaneceu um homem de fé, um testemunho eterno da graça e da restauração de Deus. Sua história continua a inspirar e encorajar, um lembrete de que, apesar das tempestades da vida, há sempre esperança e redenção nas mãos do Criador. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e assinar nossa newsletter para receber mais conteúdo inspirador. Que a história de Jó fortaleça sua fé e traga esperança para os seus dias. Até a próxima!